Não há ainda um sinal claro sobre o fim do ciclo de alta dos juros nos Estados Unidos, apesar de hoje, quarta-feira, dia 10 de maio, a inflação divulgada lá na economia americana trouxe aí um respiro, né, uma percepção de que o Fed, o Banco Central americano, deve parar de subir os juros já por agora. A gente quer saber, na verdade, como que toda essa incerteza, essas idas e vindas, afetam os fundos de renda fixa, como ganhar dinheiro no mercado de juros futuros, com tantos altos e baixos, tanto vindo lá de fora, de indicadores como o de hoje, como de notícias aqui do Brasil. Bom, para tentar responder essas perguntas bem fáceis, eu converso agora com o Fábio Guarda, que é gestor de juros e moedas da Galápagos Asset, uma gestora independente que tem 1,2 bilhão de reais sob gestão. Eu sou Carlos Cotorno, editora do broadcast Investimentos, e começa então agora o programa Cabeça de Gestor. Deixei só pergunta fácil, Fábio, para a gente começar a nossa conversa aqui. Como que vocês têm visto esse vai e vem? E até começando pelo cenário de vocês, como é que está o cenário macro? E se vocês entendem que o Banco Central americano já, né, está parando ou já parou de subir os juros? Oi, Carla, obrigado por me receber. De fato, acho que, né, na reunião passada do FOMC, ficou muito alta a barra para ele voltar a subir os juros, né. Então, né, tanto no discurso quanto no comunicado, né, ficou bastante clara a voluntariedade em parar, né, e o dado da inflação americana hoje, de certa forma, corrobora, né, ou seja, né, não foi uma inflação que surpreendeu negativamente, né, ela veio dentro do esperado, né, e de certa forma, como essa barra para subir os juros acho que ficou muito alta por conta da comunicação, acho que referenda o nosso cenário base de que o Fed deve pausar, né, e deve manter, né, o juro alto ainda por um tempo razoável, né. Isso é uma dicotomia, o mercado já coloca quedas, né, na semana passada, né, já havia quedas precificadas para a própria reunião de julho, né, a gente não acredita que essas quedas devam ocorrer tão brevemente, né, muito provavelmente, o nosso cenário é que as quedas ocorrem só no ano que vem, né, mas o fato é que a precificação lá fora indica que há cortes aí já nesse ano, né. Quando a gente, né, traduz esse cenário, né, aqui para Brasil, né, o nosso ciclo monetário, né, ele foi adiantado, a gente fez o ajuste, né, precocemente, fez um ajuste bem maior, né, e eu acho que, assim, agora a gente começa a ver maturar, de fato, a estratégia do Banco Central, né, somente agora, né, depois de elevar a taxa de juros para 13,75 e de um tempo razoável já com essa taxa nesse nível, a gente começa a ver surpresas de inflação, né, negativas, né, ou seja, os índices saindo abaixo do esperado, né, os IGPs já em queda, né, o próprio dado da prévia do IGP hoje, né, uma abertura bastante salutar, só o INCC surpreendeu um pouco para cima, mas o próprio, né, índice de consumidor dentro da prévia do IGPM já veio, né, bastante baixo, né, e então a gente acredita que começa a se construir, né, uma estrada para a gente começar a cortar juros, né, apesar da comunicação bastante dura ainda, né, do Banco Central na ata do Copom passado que saiu ontem. Uhum, sim. Na ata do Comitê de Política Monetária Brasileiro não tem nenhum sinal de que uma nova ação, né? Portanto, daí, né, que seria um corte de juros, deve acontecer. Como que está o cenário de vocês, unindo as duas coisas, né? A deflação em IGPM, outros sinais de indicadores econômicos no Brasil e a comunicação do Banco Central? Tá. A gente, né, o nosso cenário base é que ele começa o ciclo de cortes em setembro, né, no próximo trimestre. Porém, acho que tem algo bastante relevante a se extrair da ata também, né, na parte que o Banco Central faz a menção ao cenário de referência, que é o cenário, com os cortes de juros que estão no Focus, e também faz o cenário com a taxa de juros Selic mantida instável, né, indefinidamente, a gente vê já a convergência da inflação para muito perto da meta nos 2 cenários lá em 2024.
que daqui a pouco vai passar a ser o horizonte relevante da política monetária que o Banco Central deveria perseguir. Então, e boa parte, né, desses cenários, tanto de referência quanto com juros mantidos, né, boa parte da inflação, né, da modelagem vem das expectativas de inflação que ainda estão desancoradas, né? Então, na nossa leitura, esse corte de juros ele pode ser abreviado, né, ele pode vir antecipadamente, caso na expectativa do Focus, a gente começa a ter uma retração mais rápida dessas expectativas de inflação futura, né? Isso vai impactar muito rápido ali a modelagem e vai abrir um espaço, né, antecipado, né, para os cortes, né? Acho que assim a curva aqui no Brasil, né, tem algum valor, né? Assim, ela esteve muito premiada no final do ano passado, né? A gente consumiu bastante prêmio, né, ao longo do primeiro trimestre, principalmente. Abril já foi um mês, né, em que os prêmios foram consumidos de forma relativa, né, pela curva, né, então caiu mais a ponta longa, né, assim, a gente consumiu mais prêmio da ponta longa do que da ponta curta, que já há muitos cortes precificados, né, na ponta curta, mas eu ainda assim acho que tem prêmio ainda na nossa curva, né, principalmente nesses valores relativos, né, eu acho que, né, o miolo da curva acho que está bastante bem precificado, né, e num cenário de convergência em que o Fed para de subir juros, né, perdão, surgem mais dúvidas com relação à robustez da economia americana, apesar dos índices recentes de atividade e emprego ainda estarem fortes, né, mas começa a haver sinais, né, de crédito, né, principalmente o relatório de crédito dessa semana, né, demonstrou certa preocupação, né, alguma, né, retração no crédito pode causar um efeito maior na economia americana em termos de atividade, né, e isso aí, no final das contas, é muito bom para emergente, porque sobra fluxo para emergente, né, então eu acho que pode haver, sim, consumo de mais prêmio da ponta longa aqui no Brasil, mesmo que os cortes demorem mais a vir. E aí, também, quanto mais tarde vierem os cortes, mais premiada fica a curva longa, né, ou seja, a curva tende a desinclinar, né, os termos mais longos tendem a se valorizar mais. Então, assim, o nosso... Perdão. Vou aproveitar que você falou um pouco de atividade nos Estados Unidos. Vocês veem que o risco é alto para uma recessão lá? Você mencionou, né, que o mercado de trabalho ele ainda mostra alguma força. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Tá, acho que assim, existem riscos materiais, né, para uma recessão, acho que é meio consenso que a economia americana vai entrar em uma desaceleração, né, tem um debate, né, legítimo se vai ser um hard landing, um soft landing, como, né, eles gostam de usar a terminologia lá fora, né, e isso tudo, cara, acho que ainda tem uma nuvem pairando sobre, né, todos nós, que é eventualmente o debt ceiling, né, a incapacidade do governo fazer novos gastos agora no início de junho, né? Então, as negociações para que isso não ocorra, né? Ou seja, que se permita que se fure o teto, né, de gastos da economia americana, também isso não é uma questão só nossa, né? É uma questão, né, em muitos países, mas o debate no Congresso americano parece estar bastante truculento, né? Assim, os democratas precisam que isso seja aprovado, os republicanos, né, sabem que tem eleições, né, e querem usar isso como moeda de troca e vão fazer né, não vão deixar, né, de bandeja, né, esse cheque em branco para os democratas. Então tem um debate muito grande, né? Tem uma questão, e assim, o governo americano, né, nunca defaultou, entre aspas, na sua dívida, né, acabou, tem casos que a gente pode chamar de um default branco, né, que foi quando deixou de converter as moedas de prata em dólares, deixou de os dólares em moedas de prata, deixou de fazer a conversão para o padrão ouro, então isso poderia ser considerado um default, mas de fato nunca ficou sem pagar a sua dívida, né? Então isso também é uma espada e isso, na nossa opinião, vai ser retrator de atividade, né? Não só o evento, mas também a dúvida sobre o evento vai ser detrator de atividade. Você vai reduzir investimento, vai reduzir, né, capacidade de gasto tanto do governo quanto das pessoas, né, dos indivíduos. Então, minha opinião é que assim, a economia americana tende a performar marginalmente pior, né, com essa possibilidade de uma recessão ser agudizada nesse momento aí em junho, né, que a gente bata o teto de gastos lá na economia americana. Sim. E aí esse caldo todo é que você entende que emergentes que estão
bem posicionados em termos de preço, em termos de estabilidade política, enfim, econômica, que esses devem se beneficiar. Esse fluxo de recursos pode vir para países e o Brasil seria um deles. Sim, sem dúvida. Eu acho que esse pano de fundo, né, traz, de fato, uma boa onda aí para emergentes no geral, principalmente os emergentes que já fizeram seu ciclo de correção monetária, começam a ver algum espaço para, né, a flexibilização dessa política monetária, e quer queira, quer não queira, estão controlando a inflação. Tem algum espaço fiscal a mais do que as economias centrais, né? Então, né, mesmo aqui no Brasil, com toda a discussão, né, do teto fiscal e do ajuste que a gente vai ter, e essas coisas vão passar no Congresso, e parece, né, que o Congresso vai endurecer a questão, no sentido de que vai amarrar mais, né, a liberdade de gastos do governo, o que eu acho positivo, e aí corrobora a minha visão que isso é positivo, inclusive para a curva longa, porque afasta a possibilidade de a gente ter um descontrole fiscal e ficar com uma dívida PIB, né, descontrolada. Então, eu acho que isso é bem positivo, né? Então, esses países como Brasil, México, Chile, tendem a se beneficiar, né, de uma atividade menor, né, nos Estados Unidos. Porém, né, também tem o caso, né, assim, né, uma crise muito abrupta na economia americana também traz volatilidade para todos os mercados. Então, assim, se for algo, né, muito abrupto e muito virulento, né, a volatilidade dos mercados vai subir, né, e muito provavelmente a gente possa sofrer no curto prazo, né, o impacto disso. Mas, né, eu acredito que, né, a mão ali, né, do FOMC, né, o Powell, tem muita atenção sendo delegada agora para esse momento, né? Assim, existe um medo muito grande, né, de causar um overkill na economia americana. Então, eu acredito, meu cenário base é que a economia americana cede, né? Acaba o PIB americano acaba sofrendo, as bolsas americanas acabam sofrendo, e nesse cenário o dólar se enfraquece e a gente recebe fluxo, né, desse dinheiro global aqui para emergente. Até porque a gente continua e provavelmente por um bom tempo, talvez os cortes da Selic comecem em setembro, que é o cenário base de vocês, mas a gente continua com juros muito atrativos, né? Quando a gente compara com outras economias, num país que vai ter crescimento esse ano, não é um crescimento incrível, mas tem crescimento. Eu queria Sim. te perguntar um pouco dentro desse cenário para a política monetária no Brasil, que vocês têm aí na Galápagos. Como que vocês têm posicionado? Como que vocês estavam agora, abril? Você mesmo falou que muito do prêmio que estava na curva de juros, né? Enfim, aquele excesso de taxas em alguns prazos, os mais curtos, os intermediários, que, né, você mencionou, chamou de miolo da curva, né? E os longos, né, depois de 26, 20, 28 e tal. Vocês aproveitaram esse mês de abril, conseguiram rentabilizar o fundo com esse movimento? E como é que estão as posições agora na carteira de renda fixa? Tá, as posições elas tiveram muito pouca variação, né? Variaram um pouco em tamanho e um pouco em vértice, né? Desde março a gente é aplicado na ponta mais longa da curva, né? Então eu gosto bastante dos termos de janeiro 27, janeiro 29 do nominal, né? Dos juros nominais. É, Defendo um pouco com o janeiro 31, horas a gente fica mais tomado no janeiro 31, horas um pouco menor, né? E existe uma posição, né, tomada nos juros, né, mais curtos, janeiro 25, né? Então, o racional é que, assim, já existem, né, quase 300 pontos de corte completamente precificados aí para o janeiro 25. Eu acho até que pode se cortar mais até janeiro 25, né? Mas o fato é que ele, comparativamente, né, aos outros termos da curva, ele treina muito depreciado, né? Então, quando você faz a conta de forwards, né, da curva semestrais, né, o forward de julho 24, janeiro 25 é o forward mais barato que existe, né? E francamente eu não vejo muita razão para os forwards serem cadentes até janeiro 25 e serem muito ascendentes logo no semestre seguinte, de janeiro 25 para julho 25 e janeiro 26, assim por diante. É óbvio que a ponta longa tem que carregar um prêmio maior, né? Por conta de incerteza, quanto mais distante você está, mais incerteza você tem, né? Mas eu não acho que as relações entre esses termos se justifiquem, então eu gosto de financiar minhas posições aplicadas nos juros médio e longo com esse tomado no janeiro 25, né? Sempre olhando uma composição de forwards. Também acho que os forwards na curva de juro real
né, das NTNBs, tem distorções consideráveis, né, então, o forward entre o papel agosto 24 e o maio 25 está negociando perto de 4%, né, de juro real, né, com uma inflação implícita perto de 6,20, né, grosso modo. Eu não acho também que essas coisas se conversem dessa forma, né, eu acho que o juro real tende a ser maior nesse período pelas duas variantes, né? Ou o juro real em si vai ser maior, ou a inflação implícita aí vai ser menor, o que vai fazer com que esse juro real seja maior, né? Então, eu gosto também dessa posição tomada aí nos juros reais, né? E aí, globalmente, a gente, né, vê com melhor, como você comentou, né? A gente no Brasil tem uma perspectiva de crescimento que é maior vis-à-vis as economias centrais, né? A nossa bolsa, em específico, né, muito descontada, né, por N fatores, né? Ela tem que estar descontada, mas acho que ela está extremamente descontada. E aí, quando a gente olha tecnicamente, né, em termos de, né, desvios padrões vis-à-vis a média do ano, a média do mês, né, assim, a bolsa brasileira, né, está barata. Então a gente gosta de ficar comprado na bolsa brasileira e gosta de ficar financiando essa aposta, vendendo a bolsa americana, né? Isso é uma posição mais recente também, é uma posição agora final de abril e começo de maio que a gente carrega. A posição de juros, né? Acho que tem bastante tempo para a gente ver o cenário se materializar. Eu tendo a ter posições mais estanques mesmo e menos volatilidade de posição, porque eu acho que a gente faz bem o cenário, né, ver as assimetrias que existem no cenário e tenta operar essas assimetrias e capturar esse valor, e às vezes demora, né, tempo para a gente maturar essas estratégias. Mas o grosso do portfólio, o desenho do portfólio é esse, Carla. Maravilha, Fábio. Ainda é difícil de ficar muito direcional, né? Assim, vocês estão Uhum. posicionados bem de acordo com o cenário que vocês têm, mas muito difícil ter uma posição bem direcional, né? É, Sim, uhum, fazer essas oposições relativas e proteger tanto ali na parte longa, falando dos juros, quanto na parte curta, mas também na bolsa, né? uhum. Fazendo essa aposta aqui e lá fora. Muito bom, Fábio. Muito obrigada pela entrevista, viu? Obrigado, Carla, obrigado pelo tempo de vocês, estou sempre à disposição. Muito obrigada. E a gente encerra aqui então o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Bruno Nogueirão, que é da TV Estadão. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.